senhor presidente, senhores parlamentares, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores, inicialmente eu quero agradecer a oportunidade que nós temos de aqui nesta casa debater e discutir aspectos da nossa Amazônia, o que sempre nos enche de orgulho e vibração. Eu quero aproveitar essa minha vinda a Brasília, já que eu trabalho em Manaus, e na esteira da provocação do nosso nobre deputado Asdrubal Bentes, tratar também das implicações, além da BR-174, das implicações que, eventualmente, a homologação de terras indígenas poderão representar para o emprego das Forças Armadas no cumprimento de sua missão constitucional, mesmo porque o respaldo legal para de uma é coincidente para a atuação no outro aspecto trazido à baila. Eu quero também fazer um agradecimento especial e pessoal pela oportunidade que tenho de retornar à Câmara dos Deputados após alguns anos, uma vez que tive o privilégio e a honra de integrar a assessoria parlamentar por quase 5 anos. E a minha missão era, dentro da assessoria parlamentar, exatamente a ligação com a Câmara dos Deputados. Então é com muito prazer que eu retorno a essa área de trabalho tão importante para a representação do nosso povo. Eu agradeço a forma com que fui recebido na comissão pelo presidente e pelo atual presidente da mesa, o deputado Raul Lima, e quero esclarecer que atualmente a minha função é de chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, com sede em Manaus e com área de responsabilidade de cerca de 42% do território nacional. E também que é a 5ª vez que eu sirvo ao Brasil, por intermédio do Exército, na Amazônia. Como jovem tenente e capitão, eu trabalhei no então 4º BEF, 4º Batalhão Especial de Fronteira, hoje 4º Batalhão de Infantaria de Selva, em Rio Branco, com sede em Rio Branco, mas tinha como comandante de companhia atribuições em Plácido de Castro, Assis Brasil e Brasileia, atualmente Epitaciolândia, onde estava o nosso pelotão especial de fronteira, ali em fronteira com a Bolívia. Também, como jovem tenente, fui instrutor do Centro de Instrução de Guerra Selva, em Manaus, e posteriormente, retornando para a Amazônia, tive o privilégio e a honra de comandar o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Para quem não conhece, é conhecida como a melhor escola de guerra na selva do mundo e que prepara os combatentes de selva do Exército, das Forças Auxiliares e das Forças Armadas co-irmãs para o cumprimento de sua missão constitucional naquela área operacional de valor estratégico para o Brasil, que é a nossa Amazônia. Como oficial general, mais uma vez, retornei à Amazônia e comandei a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto Rio Negro, a região mais indígena do Brasil. E após essa minha primeira comissão como oficial general, fui então trazido de volta para Manaus, onde desempenho a minha função atual. Eu vou tratar de alguns assuntos e colocar alguns entendimentos que não são de minha autoria. Eu não quero gerar nenhum tipo de debate exacerbado ou trazer aqui paixões para o nosso debate, apenas trazer à luz, fruto da minha pesquisa pessoal, de posicionamentos de pessoas abalizadas que de forma isenta analisam os aspectos que são objeto desta audiência pública. Assim, procurando, dentro do período que me foi concedido pelo presidente, eu quero tratar dessas implicações que tanto a homologação de terras indígenas e o bloqueio da BR-174 eventualmente possam trazer, como eu disse, para o emprego das Forças Armadas. Inicialmente, eu quero esclarecer que o artigo 142 da Constituição
estabelece que as Forças Armadas são instituições regulares, permanentes, com base na hierarquia da disciplina, sob o comando supremo da Presidente da República, e se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um deles, da lei e da ordem. Por si só, a missão constitucional das Forças Armadas já mostra que, desde logo, não há o que contestar ou tentar qualquer tipo de limitação à liberdade de trânsito das Forças Armadas no interior do território nacional. Então, nada, nem ninguém poderia obstar esse tipo de ação, mesmo porque não faria sentido uma Força Armada cujo objetivo é defender a pátria não ter acesso a qualquer recanto do território. Então, não há o que contestar em termos de direitos de quem quer que seja, de grupo qualquer que seja, que possa impedir o cumprimento da missão das Forças Armadas, que, ao fim e ao cabo, representa a manutenção da sobrevivência do próprio Estado Nacional. Vamos avançar um pouco, lançando mão, como eu disse, de entendimentos do senhor ministro do STF, Carlos Aires Brito, sobre aspectos inerentes aos assuntos indígenas, que certamente nos ajudarão a deitar luz sobre os debates que certamente se seguirão. Como eu disse, eu estou me socorrendo de análises isentas. Não quero aqui gerar controvérsia ou discussões apaixonadas. Antes de nós entrarmos nos conceitos do ministro Aires Brito, devemos lembrar que o artigo 20, inciso 11 da Constituição Federal determina que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bem da União. Terras e não territórios. Terra, encerrando um cunho sociocultural, e não território, que possui cunho político, de índole soberana. Sendo terras e não territórios, considera o ministro que não cabe permitir a livre circulação de pessoas não índias, admitindo, porém, que tal circulação pode ocorrer sob a supervisão da União. Entende ainda que essa mesma situação se aplica aos equipamentos públicos, às obras de infraestrutura econômica e social. Por outro lado, outra observação de Aires Brito mostra que a Constituição não usa a expressão reserva indígena, justamente para não segregar, apartar os índios de sua condição de cidadãos brasileiros, o que os submete às normas legais vigentes como qualquer um de nós. A mesma Constituição garante ao índio o direito de ser e de continuar índio, preservada, como dissemos, a sua condição de cidadão brasileiro. Em outras palavras, trata-se de um sujeito de direito sui generis, que goza dos benefícios da nacionalidade e da cidadania, mas tem características étnicas próprias que a Constituição reconhece. Vejamos agora como se posiciona o doutor Mércio Gomes, especialista na matéria e ex-presidente da FUNAI. As terras indígenas fazem parte do território estatal brasileiro, sobre o qual incide, com exclusividade, o direito nacional. São terras que se submetem unicamente ao primeiro dos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, a soberania ou a independência nacional. Esta é uma norma que consta da nossa Constituição, no inciso 1º do artigo 1º. Segue Mércio Gomes. Nenhuma terra indígena se eleva ao patamar de território político, assim como nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada. Cuida-se cada etnia indígena
de realidade sociocultural e não de natureza político-territorial. Ressalta Mércio Gomes, assim como fez o ministro Aires Brito, que a Constituição teve o cuidado de não falar em territórios indígenas, mas tão só em terras indígenas. Grupos, organizações, populações ou comunidades indígenas não constituem pessoa federada, nem possuem instância transnacional. Essa observação é importante porque algumas etnias possuem parentes em terras indígenas localizadas em interior de países vizinhos ao Brasil. Então não deve haver, segundo Mércio Gomes e Aires Brito, esse sentido de transnacionalidade. Assim, nenhuma das comunidades indígenas brasileiras detém estatura normativa para comparecer à ordem jurídica internacional como nação, país, pátria, território nacional ou povo independente. Tais condições são reconhecidas ao Brasil como um todo, como nação brasileira, como povo brasileiro, como território brasileiro, como sociedade brasileira. Segue ainda Mércio Gomes. Compete ao Poder Executivo instaurar, sequenciar e concluir formalmente o processo demarcatório das terras indígenas, tanto quanto efetivá-las materialmente, nada impedindo ao ou à Presidente da República consultar o Conselho de Defesa Nacional, outro preceito constitucional, plasmado do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 91 da Constituição, especialmente se as terras indígenas a demarcar coincidirem com a faixa de fronteira. Consideramos essa consulta importante e que deva ser mantida ao Conselho de Defesa Nacional para que se verifique se há alguma agressão ou uma eventual agressão aos interesses maiores da defesa nacional, que, ao final de contas, representa o interesse do povo brasileiro. Enfatiza Mércio Gomes ainda que a exclusividade do usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos das terras indígenas é conciliável com a eventual presença de não-índios, bem como com a instalação de equipamentos públicos, a abertura de estradas e outras vias de comunicação, a montagem ou a construção de bases físicas para a prestação de serviços públicos ou de relevância pública, desde que tudo se processe sob a liderança institucional da União, o controle do Ministério Público e o entendimento dos próprios índios. Isso impede os indígenas e suas comunidades, por exemplo, a interditar ou bloquear estradas, cobrar pedágio pelo uso delas e inibir o regular funcionamento das repartições públicas. Esse é um pensamento de um ex-presidente da FUNAI e especialista no assunto. Continuando nesta senda de buscar socorro em conceitos especializados, vamos passar a expor o posicionamento do grande ministro do STF, Carlos Alberto Menezes Direito, considerando especificamente o conteúdo do seu voto vista, que reajustou o voto do relator, por ocasião do julgamento levado a efeito pela Corte Suprema, declarando constitucional a demarcação contínua da terra indígena Raposa Serra do Sol. Diz e ensina Menezes Direito: o direito dos índios é garantido sobre a terra, mas limitado no que tange à soberania nacional e à exploração de riquezas minerais e ao aproveitamento de potenciais energéticos nessas terras. Algumas declarações internacionais, das quais o Brasil é signatário e que servem de inspiração para laudos de demarcação de terras indígenas, assinados por antropólogos, não podem negar vigência às normas de hierarquia nacional
entre elas a soberania e o princípio federativo. Ao definir povo indígena com possibilidade de autogoverno e de desprezo por fronteiras, representam insegurança jurídica no plano interno nacional. Ao se declarar favorável à homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol em área contínua, seu voto vista estabeleceu 18 condições a serem obedecidas pelas comunidades indígenas. Vejamos quais dessas condições se aplicam diretamente ao escopo do que está sendo discutido nesta audiência pública. A condicionante número 5 se aplica à situação da BR-174 e à homologação das terras indígenas. O usufruto dos índios fica condicionado ao interesse da política de defesa nacional, à instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, à expansão estratégica da malha viária, à exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico a critério dos órgãos competentes, e cita o Ministério da Defesa e o Conselho de Defesa Nacional, serão implementados independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI. Condicionante número 7 se aplica a número 6, melhor dizendo, se aplica tanto à BR-174 quanto à homologação das terras indígenas. A atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas atribuições, fica garantida e se dá independentemente de consulta a comunidades indígenas envolvidas e à FUNAI. Condicionante número 7 se aplica à questão da BR-174. O usufruto dos índios não impede a instalação pela União Federal de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além de construções necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e de educação. Condicionante número 11. Se aplica a BR-174. Deve ser admitido o ingresso, o trânsito, a permanência de não-índios no restante da área da terra indígena, observadas as condições estabelecidas pela FUNAI. Condicionante número 12. Se aplica a BR-174. O ingresso, o trânsito e a permanência de não-índios não pode ser objeto de cobrança de quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das comunidades indígenas. E, finalmente, a condicionante número 13, que se aplica também à BR-174, diz: a cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não poderá incidir ou ser exigida em troca da utilização de estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço do público tenham sido excluídos expressamente da homologação ou não. Estamos na reta final da nossa fala. Passemos rapidamente a ressaltar outros aspectos legais na questão do bloqueio da BR-174, além dos aspectos psicológicos, políticos e econômicos de não menos importância, cuja defesa deixamos por conta das populações brasileiras, especialmente do estado do Amazonas e de Roraima, e por intermédio dos representantes dessas populações. O decreto que homologou a demarcação administrativa da área indígena Uaimiri-Atroari, em seu artigo 2º, estabelece textualmente, abre aspas, ficam excluídas da área descrita a superfície de inundação da barragem da usina hidrelétrica de Balbina, conforme decreto tal, e a faixa de domínio da BR-174. Então, no decreto que homologou a área indígena, está claro que a BR-174 não integra a terra indígena Uaimiri-Atroari. Os argumentos para o fechamento da BR
muito válidos, devemos reconhecer, mas devemos também entender que o mesmo fenômeno pode ser encontrado na quase totalidade das estradas do Brasil, e por que não dizer do mundo inteiro. A utilização desta e de outras estradas pode e deve ser objeto de estudo por parte dos órgãos responsáveis, visando a buscar maneiras que reduzam os seus impactos ao meio ambiente e às comunidades em geral, indígenas ou não. Por outro lado, o inciso 15 do artigo 5º da Constituição, sabiamente, estabelece, abre aspas, é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Fecha aspas. Assim, em que pese a inexistência de qualquer limitação ao tráfego de viaturas, comboios ou tropas militares no trecho em questão, a necessidade da preservação ambiental e o respeito aos direitos das nossas comunidades indígenas, não cabe ao Exército discutir ou a legalidade ou resolver, se for assim considerado, se é um problema, o bloqueio da BR-174. Aires Brito nos dá outra lição em dizer que num país organizado e democrático é fundamental o cumprimento da lei, da norma legal, que tem por finalidade precípua regir a sociedade e evitar o caos proveniente de paixões humanas descontroladas. No que se refere à homologação de terras indígenas, ainda que na faixa de fronteira, não há impedimento ou dificuldade para a ação das Forças Armadas, garantida pelos dispositivos legais em vigor, conforme procuramos demonstrar. Por outro lado, consideramos muito importante a consulta ao Conselho de Defesa Nacional para que seja avaliado se a demarcação a ser promovida representa riscos para a soberania nacional. Finalmente, não poderia encerrar minha fala sem ressaltar o respeito que nós, soldados, temos pelos brasileiros integrantes das comunidades tradicionais, indígenas ou não. Não há como separar o Exército do nosso povo, mesmo porque o Exército é constituído pelo próprio povo fardado. Essa perfeita integração do Exército com as comunidades tradicionais é uma diretriz do comandante, do seu comandante, o comandante do Exército, o general Enzo Martins Pérez, e traduzida na justa medida, transformada em uma ordem pelo comandante militar da Amazônia, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Na área do Comando Militar da Amazônia, o soldado e o índio, muitas vezes o índio soldado, são os únicos brasileiros presentes nos recantos mais isolados e afastados do nosso território. Tê-los no Exército é para nós motivo de orgulho, além de representar dissuasão contra eventuais posturas alienígenas não alinhadas com os verdadeiros interesses nacionais. Isso porque os filhos da floresta são os melhores guerreiros de selva do mundo e a sua presença na força terrestre incrementa em muito o nosso poder de combate. Senhor presidente, senhores parlamentares, senhores integrantes da mesa, eram essas as considerações que eu trouxe para esta comissão, como disse, com o intuito de estimular o debate, trazer ideias da parte daqueles que entendem do assunto e, a partir de agora, se assim desejarem, me coloco à inteira disposição aqui ou em Manaus para qualquer esclarecimento julgado adicional pertinente. Muito obrigado.